Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Lorival de Carvalho, advogado, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito, Estado e Constituição aqui também pela UNB. Antes de tudo, eu quero dizer que sou piauiense, então para mim fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar aqui com vocês, né? Então por isso eu agradeço ao grupo, em nome da Isadora, que é uma prima super querida, pelo convite de vir aqui conversar sobre esse tema. Bom, a primeira coisa que o tema que me traz aqui é sobre a importância de se conhecer, né, o repertório, né, ou a nomenclatura de que referente à experiência, ao tratamento digno de pessoas LGBTQI+. Então o tema é isso. Como tratá-las de uma forma digna, né, no nosso cotidiano, enquanto profissionais, enquanto acadêmicos. A primeira coisa, provavelmente alguém vai tirar um riso sobre essa sigla tão grande. Eu acho que nenhum tipo de buscar informação sobre sobre o que as pessoas, o que se passa no mundo da vida, ela nunca é demais. Pelo contrário, ela é muito necessária, inclusive, e isso faz parte da história, a gente ampliar, a gente transformar o repertório linguístico que foi ao longo da vida se transformando. Então não há nada de mal de que buscar essa pesquisa. Mas para tentar agilizar, aí eu vou dizer primeiro, a sigla LGBTQI+, ela é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, queer, que é uma categoria, um termo em inglês que abrange várias experiências de expressões de gênero e sexualidade, e pessoas intersexuais. O mais é justamente para dizer, olha, ou existem outras identidades que são aqui presentes, né? E aí a primeira coisa que eu respondo, mas por que que as pessoas querem ser nomeadas assim? Por que que as pessoas, por que que são importantes para ela terem reivindicar essas siglas? Muito provavelmente esse estranhamento não acontece com uma pessoa que vivencia uma sexualidade ou uma identidade de gênero que não é passível de repressão, que não é repassível, que dentro da medicina, inclusive, muito tempo foi tratado dentro de um rol de patologias, e ainda hoje, em cerca de 70 países do mundo, o direito trata como crime, em alguns lugares punível até com pena de morte, e por algumas religiões ainda é tratado como pecado. Então, a gente está tratando de uma sexualidade e de uma identidade de gênero que historicamente elas passam por processos de violações de direitos. E aí a nossa pergunta, né, antes de prosseguir é como lidar com esse tema? Como lidar com esses sujeitos? Como lidar com essas demandas? Aí eu vou contar para vocês uma história rápida, uma que eu fiz durante a minha pesquisa de mestrado, em que eu estava pesquisando sobre como se digere a diferença, né, de LGBTQI+, dentro de uma cena na capital, Teresina, e em comunidades rurais do Piauí. Então vou contar um dos casos que eu relatei, que é de uma travesti que eu nomeei como Geni, justamente em homenagem à música lá do Chico Buarque, né, Geni, feita para apanhar, boa de cuspir, e que ela entra dentro de um prédio público do sistema de justiça do Piauí e ela passa por situações de discriminação desde a portaria. Mas Geni, nesse dia, ela já estava acostumada a andar por ali, mas naquele dia ela estava especialmente mais frágil, mais vulnerável. Daí Degeni ela sobe até o sétimo andar e decide se atirar. Ela foi contida, não conseguiu, felizmente ela conseguiu ser contida, mas o que mais me chamou a atenção não é o porquê de Geni não ver sentido na vida. Ela sofre ela tem vários signos de sofrimento e de discriminação no próprio corpo. O que me chamou a atenção foi que dentro daquele prédio, um prédio que tinha sido recém-inaugurado numa zona nobre de Teresina, um prédio que, segundo definições das pessoas ali, era um prédio considerado inteligente, era um prédio bonito, um prédio espelhado, e que as pessoas ouvi comentários de pessoas lamentando que, poxa, logo agora que o prédio foi recém-inaugurado. Ou seja, a pergunta que fica é:
O que dizer, né? Tem, inclusive, já falando ali do Chico Buarque, tem a música Construção, né? Que diz que morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, atrapalhando o sábado, atrapalhando o público. Ou seja, a morte, ela é um elemento que mobiliza a partir do dano que causa a uma coisa como um prédio ou a uma rotina individual. Então, essa é a pergunta que a gente quer, que eu faço aqui hoje, né? Antes de tudo. Em que medida a gente vai seguir com uma linha, né, de que pessoas que estudam, pessoas que passam por uma formação acadêmica e elas são incapazes e que inclusive prestam serviço público, ou seja, que tem uma noção coletiva de trabalho, em que medida qual é o nosso erro, né? Qual a curva que a gente erra na nossa formação, em que as pessoas elas conseguem ter mais empatia com uma coisa do que com a vida humana. E essa vida não é qualquer uma vida. A gente está falando de pessoas que, por exemplo, como as pessoas trans, estimam que a expectativa de vida no Brasil de uma pessoa trans é de apenas 35 anos, enquanto que a população geral no Brasil já supera os 76 anos. E aí a gente pergunta, isso é natural? Existe um DNA que ela está não necessariamente propensa à morte? Qual é o contexto, qual é o percurso que leva essas pessoas a estar dentro dessa condição de violência? E aí eu foco aqui no tema, né, que é o nosso tema aqui hoje. A importância dos profissionais da saúde, né, sobretudo da medicina, em lidar com isso. Eu queria dizer que vocês é como a partir de agora estivessem dentro desse prédio onde a Geni tentou se atirar e várias outras Genis elas padecem, seja por conta própria de ir lá e tirar a própria vida ou sob o constante risco de serem vitimadas. E vocês agora estão dentro desse prédio, imagine, um prédio que é uma universidade, um prédio em que se produz, um prédio que se acessa conhecimento. Então, esse conhecimento ele tem capacidade de se movimentar, de ser produzido em direção a buscar respostas para a vida, por exemplo, de pessoas marginalizadas? Ou ele vai caminhar em direção a, a, a coisa, né? Ou a rentabilidade? Essa é a pergunta. Então, eu queria dizer que, e tocar mais em um outro ponto, antes de prosseguir. A gente fala de moral, de ética na nossa profissão, e a gente estuda isso aí passadamente dentro do curso. Queria dizer que a moral, ela é um conjunto de valores partilhados por um determinado grupo. Ou seja, na nossa sociedade a gente tem várias comunidades morais, por exemplo, comunidades religiosas, em que cada comunidade partilha ali do seu código, do seu tem essa autonomia para deliberar como se relaciona com a vida e dos seus valores para se relacionar com a vida. Mas tem lá o elemento da ética. E a ética é justamente a capacidade que a gente tem, né, de repensar e estranhar os nossos valores morais, né, e caminhar em direção ao outro, né? E é justamente a ética, ela carrega em si um desejo, né? Um desejo de uma vida melhor, de uma busca de uma maior verdade. E a ética, ela também, diferente da moral, ela tem a capacidade, né, de estranhar o nosso próprio mundo, de revisar a nossa moral, né? E ela traz a possibilidade também de ouvir, né, o que o outro tem a nos ensinar. Essa é a ética, essa capacidade de se movimentar para além dos nossos valores morais e caminhar em direção ao outro e se abrir para aprender com esse outro. E é assim que se insere o debate sobre a busca e a pesquisa sobre pessoas LGBTQI+, dentro do sistema de saúde. Imaginemos que com o ambulatório trans aqui de pessoas, aqui lá em Teresina, na verdade estou em Brasília, mas aqui também em Brasília foi inaugurado. Imagine quantas pessoas trans não tiveram suas vidas,
né, sua saúde vulnerabilizada em virtude da falta de um atendimento público específico para as suas demandas. Em que medida, né, a ausência dessa política pública contribuiu para essa expectativa de vida tão baixa como desse grupo? Então, imaginemos que um médico ou um profissional da área de saúde, e aí isso é uma reclamação que muitas fazem, é de que quando chegam dentro do sistema de saúde, elas são já de cara rejeitadas, seja por um olhar ruim, seja por uma negação do atendimento, seja por muitas vezes serem punidas, ainda se não diretamente, mas indiretamente, de se ter aquele corpo que se causa aversão, aquele corpo que alguns chamam que é matável, ou como o caso de Genique, morrível. E que isso não causa empatia. Muitas delas, quando passam dentro desse sistema de saúde, como é o caso das pessoas trans, elas são chamadas pelo nome de registro. Né? Enquanto que já o STF, no ano passado, decidiu que essas pessoas têm autonomia de decidirem como querem ser chamadas. Imagine que a primeira coisa que eu fiz aqui, quando eu comecei a nossa conversa, eu falei, eu sou Lorival de Carvalho. É assim que eu gosto de me apresentar. Embora eu não seja muito fã do meu nome, mas é a primeira coisa que eu fiz quando eu vim conversar com vocês. Imagina que para alguns grupos esse nome é motivo de chacota, é motivo de afastamento dos serviços públicos, é motivo enfim, é motivo de discriminação por conta dos nomes, da forma como elas são tratadas. Imaginem que também nós passamos a ainda nos prender a conceitos, né, que não necessariamente eles são verdades, ou por afirmações que muitas vezes querem parecer partir de uma suposta neutralidade, quando na verdade não é. Então, nem tudo vale. O que faz uma ciência não é a sua neutralidade, na qual eu não acredito. O que faz uma ciência válida, capaz de produzir um conhecimento válido, é a confiabilidade. E a confiabilidade ela é construída por meio de evidências. E evidências não é só com base no que eu sinto ou nos valores morais que eu compartilho. Evidências faz parte de um estudo, de uma revisão sobre a literatura, de literatura sobre um determinado tema, né? E a partir disso a escolha de uma metodologia e de um método, ou seja, de uma lente pela qual você vai analisar esse problema, pelo qual você vai analisar esse tema. Então, nós como os acadêmicos, né? E vocês, no caso, como estudantes de medicina, vocês têm, antes de tudo, o comprometimento ético de estranhar os próprios valores e de se abrir os próprios valores morais e de se abrir e estranhar esses valores a fim de se abrir e aprender com a demanda do outro. E esse outro podem ser pessoas LGBTQI+, que vocês podem ter seus valores morais, mas imaginem que esse contato, essa experiência, vocês podem fazer a revisão desses valores. Então, buscar estudar o nome das pessoas, de como essas pessoas se sentem bem tratadas, de como essas pessoas se sentem dignas do tratamento, eu penso que é um dever ético, é uma sensibilidade ética que deve existir nas nossas profissões para que nós não sejamos incapazes de nos solidarizarmos, ter mais empatia com a coisa do que a vida humana. A vida humana é a matéria-prima base de qualquer produção do conhecimento. Então, penso que a gente está por aí. Como sugestão para quem se interessa mais sobre essa discussão aí de pessoas trans, o que é, como deve chamar, se é no artigo masculino, feminino, tem um livro super bom que tem na internet chamado Orientações sobre Identidade de Gênero, Conceitos e Termos, que é da professora Jaqueline Gomes, que lá é uma cartilha, tipo um dicionáriozinho, que é muito bom, que vale super a pena. Então, falei muito, eu vou encerrar por aqui, mas eu fico super aberto para que a gente continue em outros momentos essa conversa. Para quem quiser me escrever, o meu endereço é lourivaldecarvalho@gmail.com e também essas são as minhas redes, tá bom? Um abraço, gente, boa noite.